Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos trabalhar aí com o roteiro de aula prática da disciplina de Geologia e Mecânica dos Solos. Tá? Se vocês precisarem de apoio nesta disciplina ou em outras correlacionadas, pode entrar em contato conosco pelo primeiro contato que aparece na descrição, tá? E precisar de apoio em outra disciplina também, tá? Outra área correlacionada ou outra área diversa, a gente consegue analisar para você também, tá? Deixa o like também, se inscreva no canal para estar fortalecendo, para a gente estar trazendo mais conteúdo aí para vocês. E vamos lá então. Como sempre, vou fazer uma leitura inicial aqui, uma contextualização para vocês, explicar os conceitos que vão ser trazidos nesta atividade aqui. Quero explicar para vocês certinho, para que vocês entendam, tá? Principalmente para entender a importância da disciplina também, para a prática, né? E todo o conteúdo que está sendo trazido aqui. Então vamos lá, ó. O que ele traz aqui para nós? Deixa eu só conferir ver se está tudo certinho. É isso aí, ó. Então a disciplina Geologia e Mecânica dos Solos, né? Unidade 1, Introdução à Geologia e Mineralogia. Aula 3, Origem e Formação das Rochas, tá? Objetivos. Definição dos objetivos da aula prática. Os termos mineral e rocha são frequentemente confundidos. Eles são frequentemente usados juntos e os materiais que eles descrevem estão intimamente relacionados. Em geral, um mineral é um elemento químico inorgânico de ocorrência natural ou um grupo de elementos, um composto, né? Um mineral tem uma estrutura cristalina e uma composição química única. Uma rocha é uma mistura de partículas ou grãos de um ou mais minerais. A maioria dos minerais pode ser caracterizada e classificada por suas propriedades físicas únicas: dureza, brilho, cor, traço, gravidade específica, clivagem, fratura e tenacidade. Nesta aula, iremos utilizar o laboratório virtual Agitec para identificar as características dos minerais. Então, primeiro, desenvolver a habilidade de reconhecer diferentes minerais, correlacionar o conhecimento teórico com a aplicação, buscando distinguir minerais e polimorfos, deixa eu apagar aqui. Identificar e exercitar conceitos de mineralogia. Não sei por que tá dando esse bug. Tá. Então vamos lá, ó. O que ele trouxe aqui para nós? Trouxe alguns conceitos importantes, né? Só para a gente resumir, então, é o seguinte. Então, mineral, como ele já disse, é uma substância natural formada de maneira inorgânica. Então, ela tem uma composição química específica, uma estrutura cristalina já definida. A gente pode citar alguns exemplos muito comuns, que são quartzo, calcita, feldspato. Então nós temos algumas estruturas aí de minerais bem comuns. As rochas são formadas pela mistura desses minerais. Então a gente pode ter quartzo e calcita em uma só rocha, tá? Ou mais outros tipos de minerais, tá? Então uma rocha ela pode conter um ou mais minerais, além de materiais orgânicos ou outras substâncias também. Então as rochas elas são compostas por fragmentos ou grãos de minerais que se juntam de formas variadas. Então a gente tem o mármore, basalto, granito e por aí vai, tá? Então são todos os exemplos. E aí, pessoal, ele já começa mencionando um pouquinho ali sobre as propriedades físicas dos minerais, tá? Então, como nós vimos ali, acabamos de revisar, né? Os minerais eles possuem características físicas únicas que vão ajudar na sua identificação, né? A primeira delas, que é a dureza. Então, a gente diz que a dureza é a resistência do mineral ao risco. Deixa eu até escrever aqui para vocês. Perdão.
Então, a primeira característica, pessoal, tá aqui, ó. Eu vou só grifar. Deixa eu pegar aqui o marcador. Ó, dureza. Então, sobre a dureza, pessoal, é a resistência do mineral ao risco. Então, por exemplo, o diamante ele tem uma dureza muito alta, enquanto o talco é muito macio, certo? Então, é basicamente isso, tá? A dureza, o diamante, todos nós sabemos que ele é formado em condições de extremas pressões e temperaturas, né? Então, a dureza dele é muito alta. Brilho, tá? Brilho intuitivo, né? A forma como a luz reflete na superfície do material. Então, ele pode ser metálico, vítreo, que seria semelhante ao vidro, né? Sedoso, entre outros. Então, a gente consegue identificar através dessas características também. A cor, né? A cor é uma característica muito óbvia, né? Mas nem sempre assim é a melhor forma da gente identificar um mineral, porque tem alguns minerais que têm cores muito semelhantes, vai ser muito difícil de você diferenciar ali só pela cor, tá? Então a cor, ela é influenciada pela composição química e pela presença de impurezas também, então por isso fica muito difícil de separar os materiais às vezes. Então é um conjunto da ópera, tá? É um conjunto, a gente vai, analisa qual que é a dureza, qual que é o brilho, qual que é a cor, o traço, lista todas essas características para daí de fato apontar qual que é o mineral ali, tá? Gravidade específica, então a gente relaciona o peso do material com o peso da água nesse caso aqui e a gente consegue determinar, tá? Então, minerais mais pesados vão ter uma gravidade específica mais alta, tá? O traço aqui que eu pulei, o traço é basicamente assim, a cor do pó deixado quando o mineral é riscado em uma superfície não polida, tá? É basicamente o traço. Então, a gente vai riscar o mineral, né? A gente vai ver a cor do pó. Opa, travou. Aí, voltou. Então, pessoal, traço é a cor do pó deixado quando o mineral é riscado em uma superfície não polida. Isso vai ajudar a identificar minerais quando sua cor externa não é clara. Basicamente isso seria a análise com relação ao traço, tá? Aí nós temos a clivagem e a fratura. A clivagem é a tendência do mineral a se quebrar ao longo de planos planos, tá? E definidos. Enquanto a fratura, ela refere-se a uma quebra irregular ou nós chamamos de aspereza na superfície, né? Então, a clivagem é a tendência do mineral a se quebrar ao longo de planos, tá? E definidos. Enquanto a fratura é a quebra irregular na superfície. A tenacidade, pessoal, é a resistência de um mineral a se formar ou quebrar. Então, minerais mais tenazes são mais difíceis de quebrar ou amassar. Beleza? Então, basicamente, essas são as características, tá, pessoal? Então, estudar esses conceitos, né, é essencial para a gente entender a composição da nossa crosta terrestre e como que ela influencia o ambiente e a vida cotidiana. Então essas informações elas são de extrema importância para a construção civil, exploração de recursos naturais como petróleo e minerais, tá? Na avaliação de riscos geológicos, deslizamentos de terra, erupções vulcânicas, então impacta em tudo, tá? Deixa eu ver se tem mais algum conceito importante. Ah, tá. Ele citou ali para nós, pessoal, a questão de identificação de cristais e polimorfos, né? Os polimorfos, pessoal, são minerais que têm a mesma composição química, só que com estruturas cristalinas diferentes. Então isso acontece porque, sob condições de temperatura e pressão, os átomos eles podem se organizar de formas distintas. Então um exemplo famoso é o carbono, né? Que pode formar o grafite ou o diamante.
dependendo das condições que se forma. Então, o diamante a gente sabe que são condições muito mais extremas, né? Temperaturas e pressões muito mais elevadas. Então, basicamente, é essa a ideia, tá? A questão dos polimorfos. O mesmo mineral tem a mesma composição química, pode formar produtos diferentes. Então, o carbono ele pode formar o grafite ou o diamante, dependendo da temperatura e pressão. Esses são os polimorfos, tá? Pessoal, feita a nossa revisão, então, nós vamos aqui, ó, até fazer a leitura com vocês. Neste experimento, você será introduzido aos conhecimentos da ciência de mineralogia, seus principais cristais e cruzará dados relevantes entre pares de cristais. Em seu AVA, clique no link do experimento, descrição e identificação de cristais. Tá. Depois selecione a bandeja da esquerda. Selecione na bandeja da esquerda os minerais propostos na atividade. Clique sobre o mineral desejado e ele irá aparecer na bandeja da direita. Sempre são escolhidos 2 pares de minerais, que não necessariamente são os mesmos propostos. Desta forma, é importante sempre clicar sobre o mineral desejado. 4. Interaja com os cristais à direita da bandeja de cristais. Em seguida, tome anotações a respeito do que foi observado. Então vamos lá, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o experimento, vou compartilhar a tela do experimento com vocês. Aí vocês deixem aberto aí o roteiro, tá? Que eu vou fazendo a leitura, não vou ficar dando Alt Tab, senão confunde muito a tela. Fica muito cansativo, tá? Então vocês vão acompanhando através do roteiro de vocês também, que eu vou fazer a leitura aqui, só que eu vou mostrar só a tela do experimento, tá? Então, pessoal, ele pede aqui para nós o seguinte, ó. Primeira etapa. Inspecione os cristais localizados na parte direita da mesa, clicando com o botão esquerdo do mouse sobre eles. Então, para inspecionar aqui, ó, a gente clica, pode ver que aparece aqui no canto inferior direito, ó, inspecionar on/off. Então, ó, inspecionei, tá? Nós temos aqui um cristal de rocha e aqui nós temos o branco, tá? Beleza, só para inspecionar, ó, tá? Beleza, show. Retorne à mesa clicando com o botão esquerdo do mouse sobre o cristal, em seguida inspecione o segundo cristal. Beleza. Troque os pares de cristais clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a bandeja de cristais. Então, ó, aqui está a bandeja de cristais, tá? E aqui está a nossa bancada ali, tá? Então a bandeja está aqui, ó, a gente clica, ó, próximo par, ó, ele altera sozinho ali para nós, ó. Certo? Então aqui nós temos o rutilado e o fumado. Aí nós temos aqui o citrino com o rosa. E aí vai indo. Em seguida, repita o procedimento 1 para os demais pares. Tá? Respondendo o questionário no tablet. Então nós temos aqui o tablet. Ó. Beleza. Responda o questionário. Em seguida, responda as perguntas referentes aos pares de cristais, clicando com o botão esquerdo do mouse sobre a bandeja. Ó, estabeleça uma relação entre mineral e cristal. Defina com suas próprias palavras cristal. Quais as principais diferenças entre os cristais de quartzo? Quais as principais semelhanças entre os cristais de quartzo? Existe um termo intermediário entre o cristal representado na amostra 1 e o representado na amostra 2? Nós vamos fazer uma pesquisa, tá, pessoal? Para poder responder certinho. Deixa eu tirar o tablet aqui por enquanto, tá? Ele pede para nós gerarmos o relatório e salvar. Então a gente vai fazer uma pesquisa para poder estar respondendo. E eu vou preencher a tabelinha com vocês lá também com relação a... Deixa eu até achar ela aqui. Que pede lá na avaliação dos resultados. Ó, ele pede o seguinte. Preencha o quadro abaixo, que resume as propriedades solicitadas na atividade. Então, propriedades, cor, brilho, fratura e dureza. A gente vai pesquisar sobre cada um desses materiais, sobre as combinações, tá? Vamos gerar um relatório.
e responder certinho, a gente vai ver o que essas combinações geram, tá? O que essas combinações vão gerar para nós. E a gente vai conseguir gerar o relatório então, tá? Então vamos lá.